Um menino de 3 anos assistiu seu próprio corpo chorar. Ele o chamou de Menino da Areia. Ele viu sua mãe gritando, desesperada, tentando salvá-lo. E não sentiu nada, nenhum medo, nenhum amor, nenhuma conexão, nenhum desejo de voltar para aquele pequeno corpo coberto de areia. Ele assistiu de algum outro lugar, com o distanciamento de alguém observando completos estranhos. Sua mãe estava histérica. Ele não se importou. O menino estava chorando. Ele não sentiu compaixão. Ele simplesmente observou. Esta é a história de Damon. E o que aconteceu com ele naquela praia levaria décadas para ser compreendido. Imagine a cena. Um dia de verão. Um passeio em família perto da água. Uma criança brincando na areia, como crianças fazem. Sua mãe por perto, mas não perto o suficiente. Porque no tempo que leva para desviar o olhar, para responder uma pergunta, para pegar uma toalha, tudo pode mudar. Tudo mudou. Em um momento, Damon estava ali. No momento seguinte, ele não estava. Não da forma que você pode imaginar. Seu corpo ainda estava lá. Pequeno, imóvel, coberto de areia e água. Mas Damon em si estava em outro lugar completamente. Ele estava acima da cena, olhando para baixo, observando. E aqui está o que torna este caso diferente de toda a experiência de quase morte que você já ouviu falar. Quando adultos descrevem deixar seus corpos, eles frequentemente falam de amor avassalador, de conexão com tudo, de querer permanecer naquela luz linda para sempre, mas sendo puxados de volta pelo amor às suas famílias. Damon não experimentou nada disso. Aos 3 anos de idade, ele olhou para baixo, para sua mãe, a mulher que o tinha alimentado, abraçado, cantado para ele dormir toda a noite de sua curta vida, e não sentiu absolutamente nada por ela. Ela era uma estranha. Pior que uma estranha. Ela era simplesmente uma figura em uma cena que não tinha mais nada a ver com ele. Ele olhou para o pequeno corpo na areia. Seu corpo. O corpo que ele tinha habitado por 3 anos. E ele o chamou de Menino da Areia. Não eu. Não meu corpo. O Menino da Areia. Como se fosse um brinquedo. Como se fosse outra pessoa inteiramente. Isso não era a dissociação do trauma. Isso não era confusão de criança. Isso era algo diferente. Algo que desafia tudo o que pensamos saber sobre consciência, identidade e o que nos faz quem somos. Se nós somos nossos cérebros, se consciência é apenas o que neurônios fazem, então, por que uma criança de 3 anos se desconectaria completamente de todo o laço emocional que já tinha formado? Por que ele assistiria sua mãe sofrer e não sentiria nada? Por que ele olharia para seu próprio corpo e veria um estranho? A resposta não é simples. A resposta levou anos para ser encontrada. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia explicar. Nem os médicos, nem os psicólogos, nem ninguém que tentou entender o que tinha acontecido com aquele pequeno menino. E esse detalhe assombraria sua família por décadas. Os anos 70 eram um tempo diferente para as famílias americanas, sem celulares, sem vigilância constante, sem pais helicópteros. Crianças brincavam na rua até as luzes se acenderem. Pais confiavam mais em seus instintos do que em opiniões de especialistas. E verão significava liberdade. A família de Damon era típica da época. Classe trabalhadora. Valores do meio-oeste. Uma mãe que ficava em casa com as crianças, um pai que trabalhava longas horas para prover. Eles acreditavam em trabalho duro, igreja aos domingos e nos prazeres simples de passeios em família. Quando você conversava com pessoas que os conheciam naquela época, elas diziam que eram boas pessoas, pessoas sólidas. O tipo de vizinhos que traziam caçarolas quando alguém estava doente e cuidavam dos filhos uns dos outros sem pedir nada em troca. Damon
era o milagre deles. Sua mãe tinha lutado para engravidar. Anos de decepção. Anos se perguntando se algum dia aconteceria. E então, finalmente, Damon. Um bebê saudável com olhos curiosos e uma risada que podia encher uma sala. Desde o momento em que nasceu, Damon era diferente. Não de uma forma preocupante, de uma forma que fazia as pessoas pausarem e prestarem atenção. Ele parecia notar coisas que outros bebês não notavam. Ele ficava olhando fixamente para cantos de salas como se visse algo invisível. Ele ria de nada que seus pais pudessem perceber. E quando ele olhava para você, realmente olhava para você, parecia que ele estava olhando através de você de alguma forma. Sua mãe costumava brincar que Damon era uma alma velha. Ela não fazia ideia do quão profética aquela observação se tornaria. Aos 3 anos, Damon era precoce, mas não incomum. Ele gostava de caminhões e dinossauros. Ele tinha medo do escuro. Ele tinha um elefante de pelúcia chamado Senhor Tromba, que ia a todo lugar com ele. Ele era, em quase todos os aspectos, uma criança americana típica de sua geração. Exceto por uma coisa. Damon falava sobre coisas que não deveria saber. Coisas pequenas, geralmente. Uma vez ele descreveu a cozinha de sua avó, uma avó que tinha morrido antes dele nascer, em uma casa que ele nunca tinha visitado. Seus pais assumiram que alguém devia ter mostrado fotografias a ele. Exceto que não havia fotografias daquela cozinha. Sua avó era tímida com câmeras. As únicas imagens dela eram retratos formais, nenhum mostrando o interior de sua casa. Quando perguntado como ele sabia sobre as cortinas amarelas, o balcão azul lascado, o relógio cuco que nunca funcionava direito, Damon simplesmente deu de ombros e disse que lembrava. Seus pais deixaram passar. Crianças têm imaginação vívida. Essa era a explicação. Essa era sempre a explicação. O dia que mudaria tudo começou como qualquer outro dia de verão. Quente. Úmido. O tipo de clima que faz você desejar água fria e sombra. O pai de Damon estava de folga, uma ocorrência rara. Alguém sugeriu que fossem de carro até o lago, fazer um piquenique, deixar Damon brincar na areia. Era para ser perfeito. Eles chegaram no meio da manhã. A praia ainda não estava cheia. Apenas algumas outras famílias montando seus guarda-sóis e estendendo suas toalhas. Damon estava animado. Ele amava água. Ele amava areia. Ele amava a combinação das duas. Sua mãe montou o lugar deles a cerca de 10 metros da linha da água. Perto o suficiente para observar, longe o suficiente para ficar seca. Ela estendeu a toalha, arrumou a caixa térmica, certificou-se de que o Senhor Tromba estava seguro na bolsa de praia. As rotinas da maternidade. Damon já estava brincando, construindo algo na areia, destruindo, construindo de novo. O ciclo infinito de entretenimento de criança. Seu pai foi buscar bebidas na lanchonete. 5 minutos de caminhada em cada direção. Nada incomum. Nada que deveria ter importado. Mas importou. Porque nesses 5 minutos, enquanto sua mãe estava ajustando o guarda-sol, enquanto seu pai estava esperando na fila por limonadas, Damon vagou. Não longe, algumas dezenas de metros no máximo, mas em direção à água. E aos 3 anos de idade, algumas dezenas de metros podem muito bem ser 1 quilômetro. Alguns centímetros de água podem muito bem ser um oceano. O que aconteceu em seguida aconteceu rápido. Rápido demais para qualquer um processar. Rápido demais para qualquer um impedir. Em um momento, Damon estava visível, uma pequena figura em shorts de banho azul, cambaleando em direção às ondas suaves. No momento seguinte, ele não estava. E foi quando tudo mudou. Não apenas para aquele dia, não apenas para aquele verão, mas para o resto de suas vidas. Sua mãe olhou para cima do guarda-sol. Seu filho tinha sumido.
Pânico não é a palavra certa para o que a mãe de Damon sentiu naquele momento. Pânico implica pensamento. Pânico implica reação. O que ela sentiu era mais próximo de ter sua alma arrancada de seu corpo. Um segundo. Seu filho estava ali. No segundo seguinte, ele não estava. Ela gritou o nome dele. O som veio de algum lugar primitivo, algum lugar que ela não sabia que existia dentro dela. Não era um chamado. Era um alarme. Todos os pais naquela praia souberam instantaneamente que algo estava terrivelmente errado. Ela correu em direção à água. Seus pés lutavam contra a areia, cada passo levando uma eternidade, cada segundo se estendendo até o infinito. Ela vasculhou as ondas, procurando shorts de banho azuis, bracinhos pequenos, qualquer sinal de seu menino. Nada. Outros pais estavam correndo agora também. Estranhos unidos pelo terror universal de uma criança desaparecida perto da água. Alguém estava gritando. Alguém estava apontando. Alguém tinha visto algo. E então ela o viu. De bruços. Imóvel. Uma pequena forma na água rasa. Ondas gentilmente lambendo seu corpo parado. Areia grudada em sua pele. Seus braços abertos em ângulos estranhos. Ele parecia uma boneca quebrada. Ele parecia morto. O que aconteceu em seguida foi puro instinto. Nenhum pensamento. Nenhum treinamento. Apenas as ações desesperadas de uma mãe se recusando a aceitar o inaceitável. Ela o puxou da água. Seu corpo estava mole, pesado, errado. Ela o virou e seu rosto estava azul, seus lábios roxos, seus olhos fechados. Sem respiração. Sem movimento. Nada. Ela começou a bater nas costas dele. Ela não sabia a técnica apropriada. Ela não sabia o procedimento. Ela só sabia que seu bebê não estava respirando e ela tinha que fazê-lo respirar. Alguém estava pedindo ajuda. Alguém estava correndo para encontrar um telefone. Alguém estava tentando lembrar os passos de respiração boca a boca que tinha aprendido anos atrás e praticamente esquecido. O tempo parou de fazer sentido. Depois, testemunhas discordariam sobre quanto tempo durou. Alguns disseram 30 segundos. Alguns disseram 3 minutos. Alguns disseram que pareceu horas. Tudo o que eles concordavam era o som. Aquela voz de mãe, gritando o nome do filho, implorando que ele voltasse, prometendo a ele qualquer coisa, tudo, se ele apenas abrisse os olhos. O pai de Damon chegou enquanto o corpo de seu filho jazia imóvel na areia. As limonadas caíram de suas mãos. Os copos se abriram, derramando líquido amarelo pela praia. Ele nunca mais beberia limonada. Pelo resto de sua vida, o cheiro o deixaria enjoado. Ele correu até sua esposa, até seu filho. Ele assumiu as compressões torácicas enquanto sua esposa tentava soprar vida na boca do filho. Eles trabalharam juntos, uma equipe desesperada, se recusando a desistir. E então, uma tosse, pequena, fraca, mas inconfundível. Água saiu. O corpo de Damon convulsionou. Ele tossiu de novo. E de novo. E então, impossivelmente, lindamente, aterrorizantemente, ele abriu os olhos. Ele estava vivo. A multidão aplaudiu. Sua mãe desabou em soluços. Seu pai o segurou perto, sentindo o pequeno coração bater contra seu peito, o calor voltando ao corpo pequeno. Mas algo estava errado. Todos esperavam que Damon chorasse, gritasse, se agarrasse a seus pais com o terror de uma criança que tinha acabado de enfrentar a morte. Isso era normal. Isso era o que crianças faziam após trauma. Damon não fez nada disso. Ele estava calmo, quase assustadoramente calmo. Ele olhou ao redor da cena, para os estranhos reunidos em círculo, para sua mãe soluçando, para seu pai tremendo, com algo que parecia quase curiosidade, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, como se estivesse tentando lembrar
Quem eram essas pessoas? Sua mãe notou imediatamente. Ela depois descreveria como olhar nos olhos de seu filho e ver um estranho olhando de volta. Só por um momento. Só um lampejo. E então Damon era Damon de novo, pedindo o Senhor Tromba, pedindo suco, agindo como se nada tivesse acontecido. Eles o levaram ao hospital mesmo assim. Os médicos não encontraram nada errado. Nenhum dano cerebral. Nenhum efeito de privação de oxigênio. Nenhuma explicação física para o que tinha ocorrido. Medicamente, era um milagre. Mas o verdadeiro milagre, a verdadeira impossibilidade, não seria revelado por mais 2 semanas, quando Damon finalmente contou a eles o que tinha visto. Damon não falou sobre o que aconteceu imediatamente. Por 2 semanas após o afogamento, ele ficou quieto. Não retraído exatamente. Não traumatizado de forma visível. Apenas pensativo. Seus pais o pegavam olhando para o vazio às vezes, como se tentando lembrar algo que estava fora de alcance. Quando perguntavam no que ele estava pensando, ele sorria e mudava de assunto. Sua mãe o observou cuidadosamente durante essas 2 semanas. Ela estava procurando sinais de trauma, sinais de medo, sinais de qualquer coisa que pudesse dizer a ela o que estava acontecendo dentro da mente de seu pequeno menino. Ela não encontrou nada que reconhecesse. Até a noite do sonho. Damon acordou gritando. Não de medo, de frustração. Ele estava tentando explicar algo e as palavras não vinham. Sua mãe correu até o quarto dele e o encontrou sentado na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto, apontando para o teto. Eu estava lá em cima, ele disse. Eu vi tudo. Eu vi você tentando acordar o menino da areia. O sangue de sua mãe gelou. O que você disse? O menino da areia. Ele apontou para si mesmo. O menino da areia estava dormindo na areia. E você estava chorando. E eu estava lá em cima, assistindo. E eu não conseguia voltar. Ela sentou na beira da cama dele. Ela tentou manter sua voz calma, mesmo com seu coração disparado. Querido, o que você quer dizer com o menino da areia? Damon olhou para ela com uma expressão que parecia velha demais para seu rosto de 3 anos. O menino na areia não era eu, mamãe. Eu estava lá no alto. O menino da areia estava na areia. Eu o observei. Eu observei você tentar acordá-lo. Sua mãe não sabia o que dizer. Ela o abraçou. Disse a ele que era apenas um sonho. Ela o cobriu de volta e sentou ao lado dele até ele adormecer. Mas ela não dormiu naquela noite. Ela não conseguia parar de pensar no que ele tinha dito. O menino da areia. Como se seu próprio corpo fosse uma coisa separada. Uma coisa que ele tinha observado de algum outro lugar. Nas semanas seguintes, Damon revelou mais. Sempre em fragmentos. Sempre sem ser provocado. Um pedaço aqui. Um pedaço ali. Como um quebra-cabeça se montando sozinho. Ele descreveu observar de cima. Não exatamente do céu. De algum lugar alto, mais perto. Ele podia ver tudo. A praia, a água, as pessoas correndo, o rosto de sua mãe contorcido em agonia. Seu pai chegando com as bebidas. O líquido amarelo derramando pela areia. Esse último detalhe parou sua mãe. Ela não tinha notado a limonada derramando. Ela estava focada demais em seu filho. Mas, quando ela perguntou ao pai dele, ele confirmou. Ele tinha derrubado os copos. Eles tinham estourado. A limonada tinha feito riachos amarelos na areia. Damon estava de bruços na água. Seus olhos estavam fechados. Ele estava inconsciente, possivelmente morto, durante todo aquele momento. Não havia como ele ter visto a limonada derramar. A menos que ele estivesse assistindo de algum outro lugar. Ela começou a fazer perguntas. Perguntas cuidadosas. Ela não queria induzi-lo. Ela não queria colocar ideias na cabeça dele.
Ela só queria entender. Onde exatamente você estava quando estava assistindo? Damon apontou para cima. Lá em cima. Não muito longe. Eu podia ver tudo. O que você viu? Eu vi o menino da areia deitado. Eu vi você correndo. Eu vi as outras pessoas vindo ajudar. Eu vi o papai voltando. Eu vi a bebida amarela cair. Como você se sentiu? Damon ficou quieto por um longo momento. Esta era a pergunta que sua mãe nunca esqueceria de ter feito. E a resposta dele era a coisa que a assombraria por anos. Eu não senti nada, ele disse simplesmente. Eu só assisti. Como assistir televisão? As pessoas estavam se mexendo e fazendo sons, mas não era sobre mim. O menino da areia não era eu. Você não era minha mamãe. Você era só uma moça. Eu não te conhecia. Sua mãe sentiu como se tivesse levado um tapa. Você não me conhecia? Damon balançou a cabeça. Não quando eu estava lá em cima. Lá em cima, eu não conhecia ninguém. Eu não lembrava de ninguém. Eu só estava assistindo. Como uma história que não era sobre mim. Isso é o que tornou o caso de Damon diferente de quase toda a experiência de quase morte já registrada. A maioria das pessoas que deixam seus corpos relatam sentimentos avassaladores. Amor, paz, conexão. Elas veem seus entes queridos e sentem apego intenso. Elas querem voltar, ou têm que ser forçadas a voltar por causa de quão lindo é o outro lado. Damon não sentiu nada. Ele assistiu sua mãe gritar em agonia, e ele sentiu como se estivesse vendo uma estranha sofrer. Ele observou seu próprio corpo deitado imóvel na areia e não sentiu conexão alguma com ele. Ele era pura consciência, despojado de todo laço emocional, toda memória de amor, todo apego que nos torna humanos. E então algo mais aconteceu. Algo sobre o qual ele não falaria por anos. Tinha mais lá em cima, ele disse uma vez, e então se recusou a elaborar. Quando sua mãe pressionou, ele balançou a cabeça e mudou de assunto. O que quer que ele tivesse visto além da cena da praia, além de assistir sua própria ressuscitação, ele não estava pronto para compartilhar. Mas claramente havia mais na história. E esse capítulo escondido se revelaria de formas que ninguém esperava. Damon levou até os 7 anos para descrever o que aconteceu depois. 4 anos de fragmentos. 4 anos de menções ocasionais. 4 anos de sua mãe, esperando, imaginando, nunca pressionando demais, mas nunca esquecendo. E então, uma noite, durante uma tempestade de raios, Damon finalmente contou tudo a ela. Ele estava com medo dos relâmpagos. Sua mãe estava sentada com ele, abraçando-o, esperando a tempestade passar. E naquele momento de vulnerabilidade, o resto da memória veio como uma enchente. Depois que ele observou o menino da areia, depois que viu sua mãe tentando acordar o corpo que costumava ser dele, algo mudou. A cena abaixo começou a desaparecer. Não desaparecer exatamente, apenas se tornar menos importante, menos real. E então havia luz. Não luz como luz do sol, não luz como uma lâmpada. Luz que parecia estar viva. Luz que parecia amor, exceto que Damon ainda não conseguia sentir amor. Ele podia reconhecê-lo. Ele podia vê-lo. Mas era como olhar para o amor através de uma janela. A luz estava em todo lugar e em lugar nenhum. Não era um túnel, não era uma porta. Era mais como se ele estivesse sendo absorvido por algo vasto. E naquela luz havia outros. Não pessoas exatamente. Não anjos com asas e túnicas. Algo diferente. Presenças, consciências. Seres que existiam como pura percepção sem forma física. Eles se comunicaram com ele. Não com palavras, com algo mais rápido que palavras. Era como se eles pensassem algo e ele instantaneamente soubesse. Como baixar informação diretamente em sua mente.
Eles mostraram coisas a ele. Ele viu sua vida. Não sua vida inteira, porque ele só tinha 3 anos. Mas ele viu momentos importantes. Ele viu seu nascimento. Ele viu seus pais segurando-o pela primeira vez. Ele se viu aprendendo a andar, a falar, a rir. E então, eles mostraram coisas que ainda não tinham acontecido. Damon não contaria à sua mãe o que eram essas coisas. Quando ela perguntou, ele disse que não era para contar. Mas seu rosto, quando falava sobre isso, sugeria que algumas das coisas que ele viu eram lindas e algumas não eram. Os seres deram a ele uma escolha. Ele podia ficar lá em cima, na luz, com eles. Ele podia permanecer pura consciência para sempre, sem corpo, sem dor, sem medo, apenas existindo, apenas sendo. Ou ele podia voltar para o menino da areia, voltar para o corpo que não era ele, voltar para a vida que ele tinha vivido por 3 curtos anos. Damon perguntou a eles por que ele ia querer voltar. Ele não perguntou de forma triste. Ele perguntou genuinamente. Lá em cima, tudo era claro. Tudo era pacífico. O menino da areia parecia tão pequeno, tão limitado, tão separado da verdade do que ele realmente era. Eles disseram a ele que ele tinha coisas a fazer. Coisas que ele tinha concordado em fazer antes de nascer. Coisas que ele não conseguia lembrar ter concordado, mas tinha escolhido mesmo assim. O menino da areia ainda tinha um propósito. A vida ainda tinha significado. E havia algo mais. Sua mãe, a mulher que era uma estranha para ele agora, tinha feito uma promessa a si mesma. Naqueles momentos desesperados na praia, enquanto ela estava tentando soprar vida em seu corpo, ela tinha prometido. Ela tinha prometido que se ele voltasse, ela ouviria. Realmente ouviria. O que quer que ele tivesse para contar, ela acreditaria nele. Os seres mostraram essa promessa a Damon. Eles mostraram o coração de sua mãe, rachado pela dor e desespero. Eles mostraram como seria a vida dela se ele não voltasse. A dor que nunca sararia. A culpa que a consumiria. A família que desmoronaria. E pela primeira vez desde que deixou seu corpo, Damon sentiu algo. Não o amor avassalador que a maioria dos que têm experiências de quase morte descrevem. Algo menor. Algo mais parecido com reconhecimento. Um lampejo de memória. Esta mulher o tinha segurado. Esta mulher o tinha alimentado. Esta mulher tinha cantado para ele no escuro. Ela era importante. Mesmo que ele não pudesse sentir porquê, ele sabia que ela era importante. Ele escolheu voltar. No momento em que fez essa escolha, tudo mudou. A luz começou a encolher. Os seres começaram a desaparecer. E ele sentiu a si mesmo caindo, 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 de volta para a praia, de volta para a areia, de volta para aquele pequeno corpo que não era ele, mas teria que ser ele de novo. O retorno foi violento. Ele descreveu como ser espremido em uma caixa pequena demais, como vestir roupas que não serviam, como tentar respirar debaixo d'água. Ele abriu os olhos. Ele tossiu. Ele estava de volta no menino da areia. E lentamente, ao longo de minutos, ao longo de horas, ao longo de dias, as conexões voltaram. O amor por sua mãe, o reconhecimento de seu pai, o apego ao Senhor Tromba. Mas algo era diferente agora. Ele lembrava de estar lá em cima. Ele lembrava como era existir sem essas conexões. Ele lembrava como era ser pura consciência, observando sem sentir, assistindo sem se importar. E parte dele nunca voltou completamente. A mãe de Damon não sabia o que fazer com o que seu filho tinha contado. Eram os anos 70. Não havia internet para pesquisar. Nenhum grupo de apoio para participar. Nenhum vocabulário para o que Damon tinha experimentado.
O termo experiência de quase morte existia, mas não era amplamente conhecido. Não era discutido em círculos convencionais. Ela era uma mulher prática do meio-oeste. Ela acreditava no que podia ver, tocar, medir. Ela acreditava em igreja aos domingos e médicos quando você estava doente. Mas ela também acreditava em seu filho. Era isso que ela não conseguia escapar. Damon sabia detalhes que não poderia saber. Ele sabia sobre a limonada derramando. Ele sabia exatamente onde seu pai estava parado. Ele sabia quantas pessoas tinham se reunido ao redor. Ele sabia o que sua mãe estava vestindo, que era diferente do que ela estava vestindo quando saiu de casa naquela manhã, porque ela tinha trocado para um vestido de verão da bolsa de praia. Pequenos detalhes. Detalhes específicos. Detalhes verificáveis que uma criança de 3 anos de bruços na água não poderia possivelmente ter visto com seus olhos físicos. Ela começou a manter um diário. Cada fragmento que Damon revelava, ela escrevia. Datas, horas, citações exatas. Ela não sabia por que estava fazendo isso. Ela apenas se sentia compelida a documentar tudo. Seu marido estava menos certo. Ele amava seu filho. Ele era grato além das palavras que Damon estava vivo. Mas ele lutava com as implicações metafísicas do que Damon descrevia. Talvez ele tenha nos ouvido conversando, ele sugeriu uma vez. Depois, no hospital. Crianças captam mais do que pensamos. Mas Damon tinha descrito coisas que aconteceram antes do hospital. Coisas que aconteceram naqueles minutos caóticos na praia. Coisas sobre as quais ninguém tinha falado, porque ninguém queria reviver aqueles momentos aterrorizantes. O pediatra da família não tinha explicação. Psicólogos infantis foram consultados. Nenhum deles tinha ouvido falar de nada assim. Alguns sugeriram que poderia ser uma forma de dissociação, uma forma de um cérebro jovem processar trauma. Mas dissociação tipicamente não vem com detalhes observacionais precisos de um ponto de vista que a criança nunca ocupou fisicamente. Os anos passaram. Damon cresceu. Ele era um menino normal na maioria dos aspectos. Ele praticava esportes. Ele fazia sua lição de casa. Ele tinha amigos. Ele se metia em encrenca pelas coisas usuais. Mas ele também era diferente. Ele tinha uma calma que outras crianças não tinham. Uma perspectiva que parecia incomum para sua idade. Quando outras crianças entravam em pânico sobre provas ou drama social, Damon permanecia estável. Quando outros adolescentes se rebelavam contra seus pais, Damon entendia. Não passivamente, não fracamente. Ele simplesmente parecia saber que as coisas com as quais a maioria das pessoas se preocupava eram temporárias, gerenciáveis. Não valiam a energia do pânico. Sua mãe notou que ele nunca temia a morte. Não de forma imprudente, de forma pacífica. Ele tinha visto o que estava do outro lado. Ele sabia que o menino da areia não era o verdadeiro ele. Ele sabia que a consciência continuava. Esse conhecimento era tanto um presente quanto um fardo. Um presente porque ele vivia sem o terror existencial que assombrava tantas pessoas. Um fardo porque o separava. Como você se relaciona com colegas que estão aterrorizados com a mortalidade quando você pessoalmente experimentou seu oposto? Damon aprendeu a manter sua experiência principalmente privada. Ele contou a alguns amigos próximos ao longo dos anos. Alguns acreditaram nele. Alguns não. Alguns olharam para ele diferente depois, sem saber o que fazer com essa pessoa que alegava ter morrido e voltado. Sua mãe manteve o diário. Ele ficava mais grosso a cada ano conforme novos detalhes emergiam ou antigos eram esclarecidos. Ela não sabia por que o mantinha. Ela apenas sentia que era importante. E então, em meados dos anos 80, ela leu um artigo que mudou tudo. Era sobre uma mulher chamada P.M.H. Atwater.
Uma pesquisadora que ela mesma tinha tido uma experiência de quase morte e tinha dedicado sua vida a estudar outros que tiveram experiências similares. Especificamente, ela estava estudando crianças. Crianças como Damon. Sua mãe leu o artigo 3 vezes. Então ela sentou e escreveu uma carta. Ela não esperava uma resposta. Ela não sabia se a carta sequer chegaria ao seu destino. Mas ela tinha carregado essa história por mais de uma década. E ela precisava que alguém a entendesse. 2 semanas depois, ela recebeu um telefonema. Era PMH Atwater. E ela queria ouvir tudo. PMH Atwater chegou em uma manhã de quinta-feira no outono. Ela não era o que a mãe de Damon tinha esperado. Por seus escritos, você poderia imaginar alguém etéreo, de outro mundo, desconectada da realidade prática. Em vez disso, a mulher que bateu em sua porta era centrada, de olhos perspicazes, carregando uma pasta cheia de cadernos e equipamento de gravação. Ela apertou as mãos firmemente. Ela aceitou café. Ela sentou na mesa da cozinha e colocou um pequeno gravador no centro. Eu quero ouvir a história desde o começo, ela disse. Não o que você acha que é importante. Tudo. A mãe de Damon falou por 3 horas. Ela começou com a gravidez, os anos difíceis tentando conceber. A sensação desde o início de que Damon era de alguma forma diferente. Ela descreveu a praia, o afogamento, a ressuscitação. Ela descreveu as semanas depois, os fragmentos de memória que seu filho tinha compartilhado. Ela descreveu a noite da tempestade de raios, quando tudo veio à tona. Atwater ouviu sem interromper. Ela tomou notas. Ocasionalmente ela pedia esclarecimentos. Quais palavras exatas ele usou? Você pode descrever isso de novo? Você tem certeza sobre essa sequência de eventos? Então, ela pediu para falar com Damon. Ele era um adolescente agora. Alto, quieto, com os olhos de sua mãe. Ele estava desconfiado no começo. Ele tinha se tornado protetor de sua experiência ao longo dos anos. Muitas pessoas a tinham descartado ou tentado explicá-la. Mas Atwater era diferente. Ela não tentou convencê-lo de nada. Ela não sugeriu explicações. Ela simplesmente fez perguntas e ouviu suas respostas. Ela tratou sua experiência como dados, não como algo que precisava ser acreditado ou desacreditado, apenas compreendido. Damon conversou com ela por 4 horas. Ele descreveu o distanciamento em mais detalhes do que jamais tinha feito antes. Ele explicou como era olhar para sua mãe e não sentir nada. Ele descreveu a luz, os seres, a escolha que lhe foi dada. Ele descreveu a violência de retornar ao seu corpo, a lenta reconexão com a emoção humana, a estranheza de ser uma consciência em uma forma física depois de experimentar existência sem uma. Atwater perguntou sobre os seres. Como eles eram? Como eles se comunicaram? O que exatamente eles disseram a ele? Damon respondeu o melhor que pôde. Algumas coisas não se traduziam em linguagem. Algumas coisas ele não tinha certeza de como descrever. Mas ele tentou. No final da entrevista, Atwater fechou seu caderno e olhou para Damon e sua mãe. O caso dele é significativo, ela disse. Muito significativo. Por quê? Sua mãe perguntou. Por causa do distanciamento emocional. Atwater se inclinou para a frente. A maioria das experiências de quase morte, especialmente em crianças, envolve intensa conexão emocional. Amor, paz, união com todas as coisas. Seu filho experimentou o oposto. Separação completa. Ele observou sem sentir. Ele viu sua própria mãe sofrer e não sentiu nada. Ela pausou. Isso sugere algo importante sobre a natureza da consciência. Nossas emoções, nossos apegos, nosso senso de quem somos e quem amamos, estes podem ser produtos de estar encarnado. Quando a consciência se separa do corpo,
Ela pode também se separar de tudo que nos faz sentir humanos. Mas ele voltou, sua mãe disse. Ele escolheu voltar. Sim, Atwater assentiu. Essa é a outra parte significativa. Ele escolheu. Mesmo sem sentir a conexão emocional, ele a reconheceu intelectualmente. Ele entendeu que a conexão importava, mesmo que ele não pudesse sentir por quê. E esse reconhecimento foi suficiente para trazê-lo de volta. Damon perguntou o que isso significava. Para ele, para sua vida, para o que ele deveria fazer com essa experiência. Atwater sorriu. Isso é para você decidir. Mas vou te dizer isso. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas que tiveram experiências como a sua. Algumas delas são crianças. Sua história vai ajudá-las a entender que não são loucas, que o que elas experimentaram foi real. Ela ficou mais um dia. Ela verificou detalhes. Ela entrevistou testemunhas que estavam na praia naquele dia, pessoas que lembravam do afogamento, da ressuscitação, da calma estranha da criança depois. Ela examinou o diário de sua mãe, notando as datas e horas, a consistência do relato ao longo dos anos. Quando ela foi embora, ela disse a eles que o caso de Damon seria incluído em sua pesquisa. Seria anonimizado para proteger sua privacidade. Mas sua experiência contribuiria para um corpo crescente de evidências sobre consciência, morte e o que pode existir além. O caso foi eventualmente publicado como Caso 112 em seus estudos. O menino da areia que ficou famoso por não sentir nada. O que a experiência de Damon nos diz? Ela nos diz que consciência pode ser muito mais estranha do que imaginamos. Nós assumimos que quem somos, nossos amores, nossos medos, nossos apegos, são fundamentais para nossa existência. Mas a experiência de Damon sugere que estes podem ser características de estar encarnado, não características da consciência em si. Retire o corpo, e a consciência permanece. Mas ela permanece como algo diferente, algo distanciado, algo observando sem os filtros de emoção que normalmente colorem toda a experiência humana. Isso não é necessariamente reconfortante. Desafia a imagem da morte como uma transição para amor e paz avassaladores. Sugere a possibilidade de consciência existindo sem qualquer conteúdo emocional. Mas a experiência de Damon também oferece esperança. Mesmo sem sentir amor, ele reconheceu sua importância. Mesmo sem apego emocional, ele entendeu que conexão importava. E esse reconhecimento, essa compreensão intelectual de algo que ele não conseguia sentir, foi suficiente para trazê-lo de volta. Talvez essa seja a verdadeira lição. Consciência pode existir em estados que transcendem nossa experiência normal. Mas, em algum lugar, de alguma forma, nós carregamos o conhecimento de por que conexão importa, mesmo quando não conseguimos senti-la. P.M.H. Atwater estudou mais de 3.000 experiências de quase morte em crianças ao longo de seu período de pesquisa de 15 anos. O caso de Damon permaneceu um dos mais incomuns. O distanciamento emocional completo, a descrição de si mesmo como outro, a observação sem cuidado. A maioria dos casos seguiu padrões diferentes. A maioria envolveu amor, luz, reunião com parentes falecidos. Mas o caso de Damon expandiu os limites do que era possível. Mostrou que experiências de quase morte não eram monolíticas. Elas variavam. Elas surpreendiam. Elas continuavam a desafiar explicações fáceis. Onde está Damon hoje? Ele está nos seus 50 anos agora. Ele tem sua própria família. Ele trabalha em um emprego regular e vive uma vida regular. Ele não fala frequentemente sobre o que aconteceu naquela praia há mais de 40 anos. Mas ele ainda lembra. Ele lembra de observar de cima. Ele lembra do menino da areia.
Ele lembra da escolha que fez de voltar a uma vida que não conseguia sentir, mas de alguma forma sabia que era importante. E às vezes, em momentos quietos, ele se pergunta sobre os seres na luz. Ele se pergunta o que eles mostraram a ele sobre o futuro. Ele se pergunta se ele fez o que voltou para fazer ou se ainda há mais pela frente. O menino da areia cresceu, mas a consciência que o observou de cima nunca esqueceu como era existir sem as limitações de um corpo, sem os filtros de emoção, sem as suposições que todos carregamos sobre quem somos e por que estamos aqui. O que você acha que aconteceu com Damon? Compartilhe nos comentários. Eu leio cada um deles. Amanhã, vou compartilhar outro caso verificado. Uma menina que se afogou e encontrou sua avó. Uma avó que contou segredos que ninguém mais na família sabia. Segredos que foram posteriormente confirmados. Vejo você amanhã.